Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Rodrigo Toledo. Hoje eu vou tentar gravar alguns vídeos para vocês para essa última semana do ano. Tá um pouquinho difícil porque eu tive um pequeno problema aqui neste olho. Quem acompanha o meu blog há mais tempo sabe que alguns anos atrás eu sofri um pequeno acidente familiar, né, com uma criança, um bebê no colo, né, o sobrinho, e eu tive esse olho aqui arranhado e tive uma cicatrização muito difícil. Eu passei praticamente um ano tentando consertar o problema. Depois de um ano e para 2 cirurgias eu consegui resolver. E infelizmente agora nas últimas 2, 3 semanas, depois de um pequeno grande até terçol que eu tive nesse olho aqui, provavelmente o próprio terçol acabou machucando o globo ocular e tá difícil, tá bem sofrido, tá ruim para dormir, eu não consigo ficar com o olho fechado muitas vezes nem aberto, tá difícil, mas vamos lá, vamos tentar continuar com o canal da melhor forma aí para vocês, tá? Então hoje eu vou falar um pouquinho da experiência de uso de alguns aparelhos. Tá? Então a ideia é falar como anda a experiência com os aparelhos que estão em casa, aí os 4 aparelhos que eu venho usando já há alguns meses, até alguns tem até mais de um mês aí de uso. Tá bom? Vamos lá, pessoal. Então, lembrando, o vídeo de hoje, como o Galaxy S7 Edge, ele é o aparelho que será demonstrado, então o vídeo de hoje eu estou gravando com outro aparelho. Quem tem essa curiosidade, né, de saber qual aparelho que foi usado para a gravação do vídeo, o aparelho é o Moto Z. Então, vamos lá, vamos falar um pouquinho desse aparelho. Bom, eu gostei bastante desse aparelho. Até vou tirar o case aqui para falar um pouquinho, até uma curiosidade que muita gente tem. Esse case aqui é um case da Samsung que foi comprado na loja física da Samsung. Eu não encontrei no site, comprei na loja do Shopping Eldorado aqui em São Paulo. Ele é um case que ele deixa o aspecto estético bem legal, dá pra ver, né, que ele cobre só as partes necessárias, ó, tá vendo, só as bordas e tal, mas eu não acho que é um case que protege muito. Eu acho que no caso de uma queda, esse case não segura nada, tá? Mas ele é muito bonito e deixa o aparelho muito fino, muito compacto. Bom, vamos falar dos pontos positivos desse aparelho, como tem sido a minha experiência de uso, né? Eu procuro sempre focar na maior parte do tempo no positivo e não nos problemas, né? Mas vamos falar um pouquinho aqui do que eu achei desse aparelho. Bom, ele é realmente muito rápido, ele é um aparelho bastante compacto. Aqui o case ele pega um pouco, é um ímã de dedo, né? Só tem que ficar limpando de vez em quando, mas isso é ok, normal. Mas o que eu gostei desse aparelho? Ele é muito compacto, então ele é bem menor. Aqui eu vou até comparar brevemente, né, com o aparelho da Apple, né? Olha a diferença de tamanho, tanto na largura quanto no comprimento, ó. E os dois têm a tela do mesmo tamanho. Obviamente que a tela do iPhone acaba ficando com uma aparência um pouco maior por conta das curvas, né? Então, como ela não tem as curvas aqui do S7, dá uma impressão de ser um pouco maior, mas as telas são do mesmo tamanho. Então vamos lá, continuando, esse aparelho tem uma câmera espetacular, tanto para gravação de vídeos quanto para fotos. Eu diria que está entre as melhores do mercado, se não a melhor. Eu acho que empata em algumas situações de baixa luminosidade, até ganha da câmera do S7 Plus, que também é uma das melhores aí que eu testei nos últimos tempos. E eu gostei bastante do aparelho, gente. Eu posso dizer que a experiência de uso tem sido fantástica. Bom, o que eu gosto do aparelho, quem curte fones de ouvido aí das antigas, né, ou seja, todos que estão no mercado ainda, vai gostar mais do S7 porque ainda mantém essa conexão. Aqui também foi mantida a conexão USB tradicional, a micro USB. Então também é um ponto positivo, porque todo mundo tem toneladas desse cabo aqui né, em casa. Né? Eu mesmo tenho aqui em casa, na minha gaveta aqui do trabalho, bastante cabos desse. Então é muito, muito importante você ter um aparelho que ainda é compatível com praticamente tudo que existe aí no mercado.
A TouchWiz para mim não me incomoda, eu não tenho nenhum problema com relação a interfaces diferentes, aí customizadas, muito pelo contrário, eu até gosto quando tem alguma coisinha diferente. A câmera, nesse ponto, é quem sai ganhando, né, que é uma câmera muito mais cheia de recursos, né, do que uma câmera comum, uma câmera, por exemplo, do Moto Z, que ela é mais pobrinha de recursos, tá? Então aqui você tem uma série de modos de fotografia que são úteis, são bem legais de utilizar e que eu acabo usando com frequência, coisa que você não encontra no Moto Z. Então isso aqui eu achei bem legal também. E claro, você leva a TouchWiz de brinde, leva aqui alguns aplicativos da Samsung de brinde, mas eu acho que é um custo ok para se pagar, para você poder ter uma câmera melhor, ter algumas coisas aí interessantes a mais no aparelho, tá? Então, em linhas gerais, é um aparelho que vai agradar, acho que a maior parte dos usuários. O preço vem caindo, já está abaixo aí de 2.800, o pessoal já tem comentado que está nessa faixa, o que é bom para quem está pensando em comprar, mas vale lembrar que é ruim para quem pensa em revenda. Então, o iPhone acaba segurando o preço mais alto durante mais tempo do que o Samsung. Isso é um ponto positivo para o iOS, né, para o iPhone, um ponto negativo para a Samsung. Mas, para quem não liga para isso, não está pensando em revenda, está pensando em comprar um bom aparelho, é excelente. Você espera, né, o lançamento, dá um tempinho aí para ele ficar com o preço um pouco melhor e manda ver. Dois pontos também muito positivos, Gear 360 e o Gear, né, que é o relógio. O relógio ele roda em qualquer lugar, Gear 360 já é diferente, você precisa de um aparelho aí da Samsung, S6, se não estou enganado, para cima. Tentei nessa semana instalar no Moto Z o aplicativo para poder, o Gear 360, para poder fazer a gambiarra para funcionar, não funcionou. Consegui fazer rodar no Moto Z a câmera Gear 360, mas só no Street View. Então, a experiência completa com 360, a melhor experiência com certeza está nesse aparelho. Não venho usando tanto quanto eu gostaria. Uso em alguns encontros familiares, algumas fotos, tá vendo? Aqui tem algumas fotos aí de Natal, tal. Aqui algumas fotos da festa aqui da empresa, que saíram até bem escuras, né? Não saíram tão boas, porque era uma casa noturna, tá? Então não tem como ficar com uma imagem 100%, mas de qualquer maneira o uso é muito pontual, você acaba utilizando em poucas situações, então é muito legal, só que você precisa desse aparelho para costurar as fotos ou os vídeos e para compartilhar também, nem todo mundo tem o óculos. Então, ainda é um pouco cedo para esse tipo de coisa, né? Para esse tipo de tecnologia, apesar de você encontrar em qualquer Xing Ling aí da vida ou na internet um óculos VR com uma qualidade decente, com controle remoto e tal, mas eu ainda acho que não está tão madura assim a história e você acaba ficando um pouco na mão com relação a como compartilhar e como fazer com que as pessoas assistam e vejam mesmo essas fotos. Ainda é chato ficar só caçando o mouse, né, fazendo isso aqui para fazer a volta na foto ou ficar mexendo no celular, ainda não é tão agradável, mas é uma tecnologia que eu gosto bastante e eu tenho utilizado com uma frequência até maior do que a que eu esperava. Outro ponto que vale a pena comentar desse aparelho aqui, que eu sempre comento, obviamente, quando eu comprei era a opção que existia, não tinha outro, e eu sei que tem a de 64, aí, 64 GB, mas na Samsung Brasil não tem, então eu vou falar de coisas que eu tenho e tem garantia no Brasil e que dá para comprar aí mais sossegado numa boa. Estou falando aqui pelo que eu sei, não tenho certeza se já foi lançado pela Samsung, que eu me lembro da semana passada não, mas a memória para mim é um pouco apertada. Apertada por quê? Né? Estou com 27, então em tese aqui tem um pedacinho aqui, 32, mas tem uns 4, 5 GB aí livres. Tem, só que qual é o problema? Todo o conteúdo do Gear VR vai para a memória principal, então não vai para o cartão de memória e aí acontece isso aqui. Eu não tenho muita coisa instalada e a memória está explodindo.
Então esse é um ponto que não pode não ser um aperto aí para todo mundo, mas para o meu uso acabou apertando um pouco. Ainda gosto muito do aparelho, mas isso tem apertado um pouquinho aí a utilização. Em linhas gerais, para que? Muita gente pergunta, você está usando para que o S7 Edge? Bom, eu gosto muito de levar ele no bolso, ele é o aparelho mais confortável que eu tenho para transportar no bolso. Você nem sente quando você senta com ele no banco da frente, no bolso da frente, ele é realmente bastante compacto. Gosto muito das fotos e vídeos, muitos vídeos do canal eu tenho gravado com ele, então assim, é um aparelho que me agradou bastante. A parte negativa, obviamente, ficou por conta do espaço de memória, porque no meu trabalho eu preciso testar de tudo o tempo inteiro, eu preciso procurar novidades, eu preciso explorar tudo que está acontecendo no mercado, e com 4 GB aqui de sobra, realmente é totalmente insuficiente, é muito complicado, tá? Uma coisa que eu notei, nem sempre o leitor de impressão digital é tão rápido quanto eu gostaria. Muitas vezes ele não reconhece a digital de primeira, mas não é nada que mais um toquezinho ali que rapidinho você consiga fazer ele funcionar. Performance, já estou com ele há alguns meses, não ouvi queda de performance nenhuma, mas percebi que quando chego perto de 29 GB e meio, quase 30, aí realmente o aparelho vira uma carroça. Então esse é um ponto aí que tem que ficar sempre de olho, porque passou deste consumo de memória interna, acabou o aparelho. Parece que ele vira uma carroça, ele vira um aparelho muito, muito, muito lento. Então é um ponto de atenção aí. Mas em linhas gerais o aparelho é excelente, a compra foi muito boa, gostei bastante desse aparelho e recomendo para quem busca um top de linha aí com especificações bem tops, aí, bem legais. Então é isso, pessoal. Um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo. Deixem os comentários, as dicas aí que vocês quiserem passar, as dúvidas. Se eu não conseguir responder no texto, eu respondo num próximo vídeo. Mas falem um pouco da experiência de vocês com S7 ou S7 Edge. Falou? Então um grande abraço para vocês. Tchau, tchau. E não esqueçam de fazer a inscrição no canal e também deixar o like nesse vídeo. Falou? Até mais, pessoal. Tchau, tchau.